A Saneago suspendeu o rodízio de fornecimento de água em Crixás, Goianésia e São Luís do Norte. Atualmente, o sistema de abastecimento nesses municípios voltou à normalidade. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter Bruno Mendes. Ei, Bruno, com você, essa suspensão já é resultado aí das primeiras chuvas ou não? Oi, Tiago. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Olha, a Saneago não deixou claro se a chegada das chuvas é o principal fator que permitiu essa regularização do abastecimento. Mas a gente sabe que ajuda sim, né? E a previsão dos meteorologistas é que as chuvas sejam regulares a partir desta segunda quinzena de outubro. Mas a notícia é boa para os moradores destas 4 cidades, viu, Tiago? Goianésia, Crixás, São Luís do Norte e também São Luís dos Montes Belos. Os moradores dessas 4 cidades viveram nos últimos dias, já há quase um mês, o rodízio de água. E já quem passou por isso sabe o quanto é difícil, né? Eles, a cada 2 dias, ficavam sem... a cada 2 dias eles ficavam sem água, tinham que tomar todo cuidado ali com as caixas d'água para não passarem sufoco. Pois é, a Saneago divulgou um comunicado informando que está suspenso o rodízio, ou seja, o abastecimento volta ao normal. Por quê? Porque os reservatórios estão em níveis melhores do que estavam antes e também foram feitas obras, adaptações para garantir o abastecimento de todos os bairros de forma integral em 24 horas. A Saneago disse que esse rodízio aconteceu, a gente até noticiou na época, né, por conta da seca, que foi uma das piores nos últimos 100 anos. A Saneago chegou a dizer isso. Por conta disso, né, o calorão também, a umidade muito baixa, as pessoas consumiram mais água, foi necessário o rodízio, mas está suspenso o rodízio nessas cidades. A Saneago alerta que se forem necessárias medidas, né, outras medidas, que a população vai ser avisada, e alertou também para o consumo consciente, gastar água com consciência, para que não haja novamente necessidade de rodízio, de escalonamento dos bairros. Tiago. É preciso o uso moderado, né? O uso realmente com consciência para não ter desperdício. Esse ano já mostram aí as previsões, não vai ter muita chuva, então é preciso cuidado. Por outro lado, a Saneago também tem que fazer a parte dela e vir aí com campanhas, não é isso, Bruno? Obrigado por sua participação, até mais. Eu no J1, eu gosto demais que a gente coloca um sorrisão, né? Agora chegou a vez da foto da Londina de Anápolis, que pediu um abraço para a mãe dela, que tem 90 anos. Ela só não falou o nome da mamãe, mas a gente deseja aqui muita saúde, muita saúde para a senhora, viu? Obrigado pelo registro. Agora, olha essa dupla cheia de estilo lá de Rio Verde, João Pedro e João Miguel. Abraço para vocês. Bem legal. Cecília e Heitor de Rio Verde capricharam no visual e mandaram essa foto bem legal para a gente. Criança também assiste o jornal, né? A hora da foto eles gostam aí. Obrigado, meninos. Vocês gostam também de abraço, que eu sei, tanto é que mandam muitos pra gente aqui. Oi, boa tarde, Tiago. Eu sou o Edésio de Goianésia. A foto da praia do Cerrado de Goianésia ele deve ter mandado pra gente. Nos próximos dias a gente coloca aqui no jornal. Bom dia, Tiago. Manda um abraço. Sou a Emília de Goianésia. Te assisto todos os dias. Ei, Emília, muito obrigado. Ah, tem uma outra mensagem bem carinhosa. Bom dia, meu amor. Sou a Maria do Carmo Ribeiro de Lusiânia. Eu quero um abraço. Obrigada. Só se for agora, Maria. Muito obrigado pelo carinho, viu? Quero mandar também um abração para o José Henrique, lá de Jataí, um amigo querido que sempre manda participação aqui pra gente. Oi, manda um abraço para os meus filhos, Tiago. Adoro o seu jornal. Meus filhos, Davi, Evelyn e Ellen e Bruno. Somos do Industrial Munir Calixto. Muito obrigado, amigos. 12:09, vamos seguindo. Em Itajá, um homem foi preso suspeito de tentar aplicar pela segunda vez o golpe do falso Pix. A Tássia Fernandes está ao vivo de Jataí e vai explicar pra gente que golpe é esse. Ô Tássia, com você, boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente. Olha, esse homem, ele agendava esse pagamento por meio do Pix, mas depois ele cancelava esse agendamento. E aí o pagamento, claro, não caía na conta da empresa
que acabava ficando prejudicada. Ele foi flagrado depois de tentar aplicar esse golpe pela segunda vez num posto de combustíveis no município de Itajá. O frentista reconheceu ele e aí chamou a polícia. O homem acabou contando para os policiais que no dia 20 de setembro ele tinha agido dessa forma ali nesse posto de combustíveis. Ele agendou um pagamento no valor de R$120, encheu o tanque do carro, abasteceu o veículo e depois disso suspendeu esse pagamento. Ele cancelou o agendamento que havia feito e o posto ficou no prejuízo sem receber esse pagamento aí no valor de R$120. A intenção dele era fazer isso de novo, desta vez no valor de R$80. Ele só não fez isso porque o frentista acabou reconhecendo ele e foi quando chamou a polícia. Esse homem deve responder pelo crime de estelionato, viu, Thiago? Volto com você. Ô, Tássia, é bom deixar bem claro aqui, claro que tem as pessoas que usam de má vontade aí, são bandidos mesmo, né? Quer dizer, usam o Pix, uma ferramenta segura aí para aplicar golpes. Mas é bom lembrar aqui que o Pix é seguro sim, se você de casa utiliza, claro, tem que redobrar a atenção aí para não cair em golpes, mas é uma ferramenta testada, uma ferramenta aprovada, uma ferramenta que facilita a nossa vida, não é isso? Obrigado por sua participação, Tássia. Em Anápolis, uma mulher foi presa suspeita de agredir a filha, uma criança de 5 anos. O Bruno Mendes tem mais informações pra gente e já está de volta aqui ao vivo. Tinha marcas aí, hematomas no corpinho dessa criança, ô Bruno? Uma vizinha que fez a denúncia, inclusive ligou para a polícia, Tiago, disse que percebeu no momento das agressões hematomas na criança. Essa história aconteceu no residencial Wander, bairro que fica na região leste de Anápolis. Já no finzinho da tarde, a vizinha, uma idosa de mais de 70 anos, disse que estava passando em frente à casa onde a criança mora e notou que a mãe da criança, uma menina de 6 anos, a mãe estava batendo nessa menina, inclusive enforcando a criança. A idosa ficou assustada com a violência, chamou a polícia. A criança também, imediatamente, quando viu a vizinha, correu até ela pedindo socorro. Os policiais estiveram no local. Aí já tinha mais gente, outros vizinhos também apareceram. Chegaram a contar para os policiais militares que não era a primeira vez que aquela mãe, aquela mulher de 49 anos, estava batendo com tamanha violência na menina. A criança também de 6 anos relatou, confirmou para os policiais que as agressões eram frequentes. Diante de tudo isso, a mulher foi encaminhada para a delegacia, foi presa em flagrante. Tanto ela quanto a criança passaram, pelos exames de corpo de delito. Os exames do IML não apontaram lesões evidentes, mas diante disso, a mãe acabou pagando uma fiança e foi liberada. Hoje pela manhã, a nossa produção conversou com a delegada da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente aqui de Anápolis. Ela atualizou para a gente que, como os exames não apontaram lesões, mas os vizinhos mesmo testemunharam que as agressões eram frequentes, ela deve mudar a tipificação do crime de vias de fato para maus tratos. Essa história, claro, vai ser apurada e investigada pela DPCA aqui de Anápolis. Thiago. Obrigado por sua participação. Bruno, bom trabalho para você. E algumas mulheres estão desistindo de registrar denúncia contra o médico ginecologista Nicodemo Júnior. Depois de 5 dias preso, acusado por 53 pacientes de abuso sexual durante as consultas, ele foi liberado por decisão da Justiça. O Jonathan Moreira tem mais informações para a gente. Com você, Jonathan, boa tarde. Como é que tá, Thiago? Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Hoje faz exatamente uma semana que o Dr. Nicodemo Júnior foi preso pela primeira vez. Ele ficou então 5 dias preso no presídio aqui de Anápolis e foi liberado no início da noite de segunda-feira. Nós conversamos agora ao vivo com a doutora Isabela Joy, é a delegada que está à frente deste caso, está nos atualizando a respeito de tudo o que acontece. Doutora, depois que o doutor Nicodemos foi solto, quantas vítimas apareceram para formalizar a denúncia? Boa tarde. Boa tarde. Infelizmente, nenhuma,
As vítimas ficaram bastante desmotivadas, né? Algumas até temerosas, algumas que registraram, mandaram mensagem, ligaram, mostrando temor, medo, pânico por essa soltura dele. A pessoa que já veio aqui formalizou uma denúncia, a vítima que fez isso, ela consegue retirar caso ela se arrependa? Não, porque são crimes de ação penal pública incondicionada e não tem como retirar. Então, uma vez denunciada, isso já faz parte do inquérito? Sim. Ô, Tiago, nós falamos ontem à noite com o Dr. Nicodemos. Vamos acompanhar quais são as alegações do médico. O médico Nicodemos Júnior Stanislau Moraes, de 41 anos, recebeu a nossa equipe no apartamento onde mora, em Anápolis. Usando uma tornozeleira eletrônica, ele passou a ser monitorado pela Secretaria de Segurança Pública. O ginecologista afirma que foi mal interpretado. Eu que vesti a camisola. Eu poderia estar interpretando de forma incorreta, assim como estão me interpretando de forma incorreta. Doutor Nicodemos já foi condenado em primeira instância em Brasília pelo crime de violação sexual. O processo ainda encontra-se em processo de recurso, então eu não fui condenado ainda, né? E o que houve nisso foi exatamente o motivo do ultrassom, né? Igual a essa paciente que reclamou, foi a mesma coisa. Não quero que você continue, e parou. Ela interpretou mal, mas ela não me falou nada além disso na hora e reclamou depois. Só que, como é que eu vou provar? Eu não posso filmar uma consulta, né? E a pessoa era maior de idade, estava sozinha, estava sem acompanhante. Além de violação sexual mediante fraude, o médico também é investigado por importunação sexual. Segundo a polícia, muitas mulheres afirmam que o médico usava o aparelho celular para manter conversas inadequadas e que, inclusive, ele teria feito convites para que algumas mulheres mantivessem relações sexuais com ele. Para estes casos, o médico disse que tudo não passava de uma brincadeira. A polícia já identificou denúncias de abusos do médico contra pacientes no Distrito Federal e nos estados de Goiás, Paraná e Pará. E estou repensando em continuar ou não a minha atividade como ginecologista, pelo menos como a parte de ginecologia, às vezes manter só obstetrícia, por conta dessas coisas e por conta da insatisfação pessoal mesmo. Aproveita a participação da doutora Isabela. Doutora, tem um momento em que o médico, durante a entrevista, ele fala que determinadas mulheres chegavam até o consultório bronzeadas, perfumadas, muito bem arrumadas. Outras, segundo o médico, se recusavam até de usar a camisola, que é aquele vestimento, aquele paramento próprio para essa consulta. A pergunta que eu faço para a senhora é o seguinte: durante a investigação ficou comprovado que alguma vítima, em algum momento, teria se insinuado para ele, teria jogado charme para cima do médico? Não, em nenhum momento. Nós temos provas ao contrário, até mensagens dele pedindo para que a vítima vá bronzeada, né? Então, assim, é uma estratégia do abusador e do agressor, conforme estudos criminológicos mesmo, que ele tente jogar a culpa para a vítima. Quando ele ocorre crimes de estupro, crimes contra a dignidade sexual ou até crimes de violência doméstica. Ele tenta jogar a culpa para a vítima para tentar amenizar a sua culpa, como se, porque ela veio com uma roupa assim, porque ela veio perfumada. A culpa nunca é da vítima, a culpa nunca é da vítima, a culpa sempre é do abusador. Ele não tem direito de abusar de uma pessoa só porque ela foi arrumada ou porque ela foi perfumada. Isso daí é um absurdo. Ainda que a moça, a mulher, tenha se insinuado para ele, ele tem algum direito de fazer qualquer um desses crimes? Jamais, ainda mais porque ele estava no consultório trabalhando como médico. Isso fere a ética médica e aí ele incorre em crime, né? Então, assim, não existe essa possibilidade dessa tese da defesa dele, não. A soltura do médico levantou aí uma grande especulação na sociedade, claro, um grau de insatisfação muito grande na Delegacia da Mulher. Pegou de surpresa também o próprio Ministério Público e gerou muita insatisfação e medo nas vítimas. Vamos acompanhar o que tem a dizer o Ministério Público. No recurso apresentado pelo Ministério Público, o principal argumento usado pelo juiz para soltar o médico é que, numa eventual condenação, o ginecologista cumpriria a pena em regime aberto ou semiaberto. Mas para a promotora, os crimes pelos quais o médico é investigado são suficientes para mantê-lo preso em regime fechado. O MP considera ainda que, ao soltar o médico, o juiz ignorou os relatos das mais de 50 vítimas.
A promotora disse ainda que o juiz não proibiu o médico de continuar exercendo a profissão. Ele só não pode atender nos locais onde já trabalhou. Na visão da promotoria, o médico pode, inclusive, fugir de Anápolis. E ele não seria impedido de fazer isso só por usar a tornozeleira eletrônica. E isso representaria riscos para a sociedade e, sobretudo, para as vítimas. Entendemos também que as medidas cautelares que foram impostas ao médico são insuficientes para impedi-lo de praticar novos crimes, uma vez que uma simples tornozeleira eletrônica e a proibição de manter contato com as vítimas são insuficientes. E isso para o Ministério Público representa um gravíssimo risco a todas as vítimas, não só as já identificadas, como também a possíveis outras vítimas que ainda não relataram os casos, e também a toda a sociedade onde esse médico vai atuar. A autorização para prender o médico, da primeira vez, partiu de uma juíza, mas a soltura veio de um magistrado. Essa decisão, para a promotora, reflete o machismo presente na sociedade. Eu acredito que essa decisão que desconsiderou o relato dessas mais de 50 vítimas que relataram de a forma traumática com que passaram pelas mãos do médico, eu acredito que essa decisão reflete a sociedade machista em que vivemos, a sociedade que não acredita na palavra da vítima. Por fim, o Ministério Público pede que o médico Nicodemo Júnior Stanislau Moraes seja preso novamente. O médico está solto e essa vítima está desesperada. Eu tenho medo de poder fazer alguma coisa com a gente, que ele possa voltar para a prisão, né? Porque eu realmente não entendi por que ele foi solto, né? Eu não sei o motivo disso, se tem provas de que ele abusou, por que ele voltou, por que ele foi solto. O médico disse que não abusou sexualmente de nenhuma paciente, mas ele reconhece que, em alguns momentos, teve que se referir à sexualidade dessas mulheres com termos considerados não formais, considerados chulos. De acordo com o médico, ele fez isso para facilitar o entendimento da paciente. Mas nós fomos atrás da Sociedade Goiana de Ginecologia e a entidade disse que isso não é o recomendado. O que seria ético? É aquilo que você gostaria que fosse feito em pessoas próximas a você, por exemplo. Como é que você gostaria que a sua irmã fosse examinada, que a sua mãe, que a sua esposa, que a sua filha fosse examinada? Você não deve entrar na intimidade da paciente com palavras desse nível. Nesse momento, o médico tem que ter muito cuidado ao lidar com isso, até mesmo nas palavras que ele vai usar. Então a gente orienta que se faça isso da maneira mais científica possível, deixando bem claros os limites entre o médico profissional, né, e aquela paciente. Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, tanto no consultório quanto na residência do médico, foram apreendidos esses objetos que vocês estão vendo. Uma maleta do médico, também um cofre, esse cofre que inclusive contou com a ajuda do Corpo de Bombeiros para que fosse aberto ontem. E dentro desse cofre estavam armas, uma pistola, também um revólver e munições. Essas armas estão dentro deste pacote aqui e serão enviadas para a perícia. Doutora, sobre essas armas, ele poderia possuí-las? Então, ele foi da reserva, ele está na reserva da aeronáutica, né? Ele serviu até o ano de 2011 e até o que constamos até agora ele deveria ter devolvido o revólver que ele tinha na época para a aeronáutica. Além desses objetos, foram apreendidos também os eletrônicos que estão para a perícia. Tá certo, obrigado, doutora Isabela, pela participação, pelos esclarecimentos. Tiago, inclusive, os canais de denúncia continuam abertos e a DEAN está à disposição das vítimas. Mesmo que o doutor Nicodemos continue solto, o inquérito deve continuar. Obrigado por sua participação. Eu só quero ressaltar aqui, Jonathan, eu sei que você está ocupado aí também, a Paula, nossa editora-chefe, uma mulher, enquanto a entrevista dele era exibida, ela disse: eu estou revoltada. Eu acho que esse é o sentimento dessas 53 pessoas que procuraram a polícia. Obrigado por sua participação. O Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás, o CREMEGO, informou que está apurando em sigilo a conduta do ginecologista e obstetra Nicodemo Júnior Stanislau Moraes no exercício da profissão.